Truco, deixa eu ver. Como assim um zap? Perdi de novo, não aguento mais essa vida. Vai ficar chorando, irmão. Ô, pelo amor de Deus, você acha que isso daí é modo de viver, pô? Vida. Você já parou para pensar o que é vida? Será que a vida é um jogo, onde um ganha e outro perde? Será que a vida só existe quando respiramos, sentimos ou comemos? Ou será que a vida é só nascer, crescer, reproduzir e morrer? Vamos ver o que a ciência acha disso. Grandes nomes da ciência, como o grego Aristóteles e o cosmólogo Carl Sagan, tentaram de alguma maneira chegar a uma resposta definida para o conceito de vida, de tal forma que pudesse ser aplicada a todos os seres. Mas até hoje, não temos uma definição exata do que é vida, e encontrar uma definição universal ficou ainda mais difícil nos últimos anos. Até o século XIX, perpetuava a ideia de que a vida era especial graças à presença de uma alma intangível, uma fagulha vital. Para Aristóteles, a alma está diretamente ligada à vida. Aquilo que possui alma se distingue daquilo que não possui alma pela vida. Essa definição deu lugar a abordagens mais científicas. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, por exemplo, define vida como um sistema químico autossustentável, capaz de evolução darwiniana. Nessa definição, a capacidade de realizar processos metabólicos é expressa por um sistema químico, e que em um ambiente com recursos suficientes, ele é capaz de sobreviver por conta própria. Por fim, age sobre esse ser o princípio de mutação, sendo representada pela seleção natural, na qual permite que a vida sobreviva e se adapte aos ambientes em constante mudança. Essa é apenas uma de pelo menos 100 definições já propostas, para tentar se chegar a um conceito simples que englobe todas as formas de vida. A mais comum é de que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Porém, atualmente, sabemos que um ser vivo é mais complexo do que isso. A falta de consenso, para chegar a uma definição, reflete a divergência de ideias entre cientistas sobre o que é necessário para se estabelecer que algo está vivo. Enquanto um químico poderia dizer que a vida se resume a algumas moléculas, um físico talvez considerasse importante incluir na discussão a questão da termodinâmica, que pode ser definida a partir de seu segundo princípio, que afirma que no universo ou em sistemas isolados, o grau de desordem somente pode aumentar. A medida de desordem de um sistema é chamada de entropia. Então podemos dizer que um sistema isolado sempre mudará instantaneamente para o estado de maior entropia. Podemos observar a tendência dessa desordem em edifícios que se desmancham com o tempo, em seres vivos mortos em decomposição, ou mesmo no seu quarto. Se você deixar à vontade, terá uma entropia, ou seja, uma desorganização cada vez maior. Só não vale culpar o universo ao explicar à sua mãe essa tendência do seu quarto em se desorganizar. Seguindo esse conceito, as células organizam substâncias no seu interior, se utilizando do metabolismo e, consequentemente, diminuindo a entropia. Através desses processos, aumentam a entropia externa ao liberar calor e outras substâncias. Para ficar mais claro, vamos pensar em um ar-condicionado. Ele lança um ar frio no ambiente. O ar frio apresenta o maior estado de ordem, de baixa entropia, porque suas moléculas se movem mais lentamente. Então, em um ambiente refrigerado, a entropia diminui. Vamos pensar no que está acontecendo do outro lado da parede. Do outro lado, o ar-condicionado lança um ar quente, que agita as moléculas, aumenta a desordem e, consequentemente, aumenta a entropia.
É dessa maneira que um físico tentaria explicar o que é vida. Atualmente, ainda não existe um conceito de vida universal, pois é muito complicado defini-la, uma vez que esse conceito deve ser capaz de aplicar-se a todas as formas de vida que já existiram, que existem, que poderão vir a existir, além de se excluir, por definitivo, os seres não vivos, mesmo que eles possam apresentar certas características em comum com os vivos. Mesmo este assunto sendo muito complexo e que não existe um conceito universal, existem conceitos cujos quais os cientistas concordam. Para definir a vida, devemos observar o sistema vivo mais simples, a célula, uma vez que todas as coisas vivas são constituídas de células. Podemos então ver como uma célula funciona e suas características básicas. Quando olhamos uma célula, encontramos ali uma complexa rede de processos metabólicos, que envolvem macromoléculas especiais. O metabolismo celular é um conjunto de reações químicas de um organismo que tem como objetivo a produção de energia para o funcionamento das células. Para isso, a célula possui uma molécula chamada ATP, que é responsável pela captação e armazenamento de energia. Ela está envolvida nas reações energéticas que ocorrem na célula. A principal forma de obter o ATP é através da glicose. As células quebram moléculas de glicose para produzir energia na forma de ATP. A glicose é quebrada ao longo de 10 reações químicas, que produzem 2 moléculas de ATP como saldo, gerando assim energia para a célula. Toda a cadeia metabólica é capaz de se autogerar, o que pode ser definido como autorreplicação. Esse processo tem início com a molécula de DNA e leva à formação de 2 moléculas filhas, também de DNA. As células precisam copiar seu DNA rapidamente e com poucos erros. Para isso, utilizam uma variedade de enzimas e proteínas que trabalham juntas para garantir que a replicação do DNA seja eficiente e precisa. Porém, esses erros de cópia também têm um papel importante para a célula. A cópia do DNA também é responsável pela cópia do gene, que são moléculas responsáveis pelas características herdadas geneticamente. Se houver erro na cópia, serão criados novos genes, e se esses novos genes forem capazes de sobreviver no meio em que foram colocados, esses erros se estabilizam. Isso é chamado de mutação, e graças a isso, as células têm a capacidade de evoluir. Analisando estes pontos, chegamos à forma mais aceita e difundida cientificamente de se definir vida atualmente. Um ser vivo deve ter processos metabólicos, ser capaz de se replicar e ter a capacidade de mudar sua organização.
Professor, mas e os vírus? Eles têm DNA e RNA também. Sim, ambos são elementos essenciais para um ser vivo. O DNA é o material genético de todos os organismos celulares e de grande parte dos vírus. O RNA é o material genético de alguns tipos de vírus, e nos organismos celulares, a molécula que dirige as fases da síntese de proteínas. Juntos, DNA e RNA transportam a informação necessária para dirigir a síntese de proteínas e sua replicação. Mas para isso, o vírus precisa parasitar outra célula, ou seja, nutrir-se a partir de outros organismos celulares. Mais uma? Bora. Vida? Mas os ETs, os robôs, será que podem ser considerados como vida? Como assim? Você tá brisando, Samuel? Tá maluco, Samuel? Por isso, Que a mano, gente perde, volta cara. pro jogo, vai, velho. volta pro Nossa, jogo. tá Vamos muito fazer um maluco, jogo mais. Samuel. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. A NASA anunciou a descoberta de um sistema planetário composto por 7 exoplanetas que giram em torno de uma estrela anã, a TRAPPIST-1, muito menor do que o Sol. Os astrónomos responsáveis pela descoberta acreditam que em pelo menos 3 deles haja água e potencialmente formas de vida. 3 desses planetas marcados a verde estão na zona habitável, onde a água líquida pode surgir à superfície. Na verdade, com as condições atmosféricas adequadas, pode haver água em qualquer um desses planetas. Estes exoplanetas têm um tamanho e massa parecidos aos da Terra, ainda que com pequenas variações. Informação avançada pela NASA e por alguns dos astrónomos que fizeram esta descoberta. Com o telescópio Spitzer medimos muito precisamente os tamanhos e temos também, graças ao Spitzer, uma medição preliminar das massas de 6 deles. Em relação a um deles, a nossa medição é suficientemente precisa para sugerir uma água com composição rica, o que é muito entusiasmante porque se trata de um dos planetas da zona habitável.
composition, which is very exciting because this is one of the planets in the habitable zone. Para determinar com mais precisão a possibilidade de existência de formas de vida, é preciso estudar a atmosfera. Os astrónomos vão continuar a investigar este sistema planetário localizado a 40 anos-luz de distância do nosso, na constelação Aquários.